nossa edificação essa noite, peço que abram comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós faremos a leitura apenas do versículo 11. Romanos 12, 11. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos por todos os momentos deste culto até aqui, mas agora a Tua palavra foi lida, Senhor, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, nosso pedido é que o mesmo Espírito que inspirou esse texto ilumine a nossa mente, o nosso coração, para o bom entendimento da Tua palavra para cada um de nós esta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ano de 2024 vai, se o Senhor assim permitir, o meu quinto e muito provavelmente último ano junto com os irmãos. E após todo esse tempo convivendo com vocês, deu para perceber que existe entre nós gostos semelhantes e gostos completamente diferentes. Por exemplo, nem todos aqui gostam de esporte. Acho que isso já ficou bem claro, não é mesmo? Mas mesmo que você pertença a esse grupo, daqueles que não são muito chegados em esporte, você provavelmente já deve ter percebido que, dependendo do esporte que você esteja analisando, a vibração que você encontra entre os torcedores é completamente diferente. Não dá para comparar a vibração dos torcedores de um jogo de tênis com a vibração dos torcedores do Boca Juniors no estádio La Bombonera. Enquanto no jogo de tênis há pouca ou quase nenhuma vibração, aqueles que têm a oportunidade de assistir a um jogo do Boca Juniors em Buenos Aires saem com a impressão de que o estádio estava prestes a cair, tamanha a vibração que existia ali. Para esses torcedores, estar naquele estádio é algo empolgante. Eles estão sempre animados, não há preguiça entre eles e eles não medem esforços para, de alguma forma, servir ao próprio time. Mas por que eu comecei o sermão falando a respeito de esporte? Porque quando nós olhamos para algumas igrejas e para a vida cristã de alguns dos membros dessas igrejas, nós encontramos algo bem parecido com esses cenários esportivos. De um lado, nós encontramos aquelas igrejas vibrantes, aquelas igrejas cujos membros estão sempre motivados. Eles gostam de estar ali, eles gostam de servir e de trabalhar ali. Do outro lado, nós também encontramos aquelas igrejas sem nenhuma vibração, nenhuma empolgação. Seus membros estão sempre manifestando preguiça em trabalhar e em servir. E parece que, de alguma forma, eles se acostumaram com uma vida cristã apática. Hoje, assim como na semana passada, nós iremos trabalhar em cima de um único versículo, o versículo 11 do capítulo 12. Um versículo que faz parte da parte prática da carta aos Romanos, que começa a partir do capítulo 12. E nessa parte prática, Paulo traz várias exortações práticas para a igreja de Roma e também para nós. No versículo 11, nós temos 3 dessas exortações. Uma exortação negativa e 2 exortações positivas. E cada uma dessas exortações será utilizada hoje como um ponto da mensagem que terá o seguinte tema: orientações para uma vida cristã vibrante. Orientações para uma vida cristã vibrante. É sobre isso que nós iremos falar esta noite. E como isso se relaciona com a mensagem da semana passada? Afinal, como foi dito pelo pastor, no versículo 10 nós trabalhamos a questão do amor fraternal, o amor manifestado de uns para com os outros. E segundo o que o pastor disse na semana passada, hoje nós trabalharíamos a respeito do amor para com Deus. E como esse tema se relaciona com o amor demonstrado para com Deus? É simples. Uma igreja vibrante é uma igreja que ama a Deus. Um crente vibrante é um crente que ama a Deus. E eu creio que esse seja um tema importante, pois nós estamos iniciando um novo ano. E eu espero que seja o seu desejo que a Antioquia seja uma igreja vibrante. E espero também que seja o seu desejo que você também seja um crente vibrante. Por isso, peço que vocês atentem então comigo para a primeira dessas exortações ou orientações do apóstolo Paulo, que é a seguinte: para uma vida cristã vibrante, não seja um preguiçoso. Para uma vida cristã
vibrante, não seja um preguiçoso. A primeira coisa a se fazer a respeito dessa exortação é esclarecer o significado dos termos. O que Paulo quer dizer com zelo? O que ele está querendo dizer com isso? O significado da palavra em si tem a ver com pressa, com rapidez, com agilidade. Esse é o significado da palavra. Olhando alguns comentaristas, eu percebi que boa parte deles entende o zelo como uma referência às responsabilidades individuais dos crentes. O zelo é isso, são as responsabilidades individuais dos crentes, responsabilidades que são inerentes à vocação e à função de cada um de nós. É algo que envolve o esforço para cumprir uma responsabilidade, algo que nós fomos chamados. Por exemplo, olhem comigo aí para o versículo 8. Percebam que Paulo já falou de zelo aí no versículo 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, se você é responsável por presidir, faça isso com esforço, se dedique, tenha zelo por isso. Logo, nós podemos dizer que por trás desse zelo, existe uma ideia de vida cristã ativa, de movimento, de entusiasmo, de vibração. Essa ideia está por trás do significado de zelo, do significado do que Paulo está querendo dizer aqui. A respeito desse zelo, Paulo então diz: não sejam preguiçosos. Não sejam preguiçosos, ou seja, não deixem de lado esse entusiasmo, não deixem de lado essa vibração, não deixem de cumprir as suas responsabilidades, não deixem de usar os dons que vocês receberam, mas antes sejam rápidos, sejam ágeis em utilizá-los. E o que pode causar essa preguiça que Paulo está nos exortando aqui? O que pode tornar um crente preguiçoso? Certamente diversos fatores poderiam ser citados aqui, mas um desses fatores, um dos mais comuns, são as dificuldades que muitas vezes surgem dentro da igreja ou surgem na caminhada cristã. Por exemplo, abram comigo em Provérbios 24. Provérbios 20, versículo 4. Diz assim: o preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Então vejam, o preguiçoso ele tem uma responsabilidade, é a de arar a terra. Surge uma dificuldade. Que dificuldade é essa? O inverno. O que o preguiçoso faz então? Ele não cumpre a sua responsabilidade, ele se torna negligente. De acordo então com esse texto, o preguiçoso é alguém negligente, alguém que não cumpre as suas responsabilidades por causa de uma dificuldade que surge. Existem, meus irmãos, muitos crentes assim. Diante da primeira dificuldade, eles já desanimam, eles já desistem, não querem participar de nada, não querem ser incomodados, querem simplesmente entrar e sair da igreja sem qualquer compromisso. Existem muitos crentes que se identificam com esse personagem de Provérbios. Mas talvez alguns de vocês pensem o seguinte: isso não tem muita importância, eu tenho tantas responsabilidades lá fora, eu tenho tantas coisas que eu tenho que dar conta, eu tenho que cumprir tantas coisas. Você acha que eu vou me preocupar se eu estou manifestando preguiça dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja? Se esse é o seu pensamento, peço que você abra comigo em 2 textos que vão fazer desmoronar esse pensamento. O primeiro é o texto de Mateus 25. Mateus 25. Jesus está contando aqui a parábola dos talentos. E ele fala a respeito de um senhor que foi viajar e distribuiu talentos aos seus servos, talentos que deveriam ser utilizados. E no versículo 18 é dito o seguinte: mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, um desses servos não utilizou o talento que o Senhor o deu. A partir do versículo 24, o Senhor retornou e começa a falar com esse servo. Observem aí, Mateus 25, 24 em diante. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não ajuntou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu. Observem as palavras do Senhor a esse servo: servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei?
Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. O servo preguiçoso, que deixou de cumprir responsabilidade, foi identificado como um servo mau também por esse Senhor. O segundo texto que eu quero que vocês abram é em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Jesus, o Senhor da igreja, está falando com as 7 igrejas da Ásia. E especificamente, nesses versículos, ele está falando com a igreja de Laodiceia. Observem as palavras do Senhor a essa igreja. 3, 15 e 16. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Laodiceia era uma igreja morna. Laodiceia era uma igreja sem graça. Laodiceia era uma igreja apática. Laodiceia era uma igreja preguiçosa. E o Senhor diz a essa igreja: eu estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Meus irmãos, uma vida cristã preguiçosa é algo horrível e triste. Se você é um preguiçoso, se você é um desanimado, um cristão sem entusiasmo, que tipo de testemunho você acha que está passando para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? É lógico que nós sabemos que o trabalho de convencer uma pessoa, de levá-la à fé e ao arrependimento, é um papel, uma função exclusivamente de Deus. Mas a palavra de Deus também nos fala a respeito da importância do nosso testemunho. Se você é um crente desanimado, apático, que tipo de testemunho você acha que está passando para aqueles que ainda não conhecem a Cristo e muitas vezes acham a vida dele mais empolgante, mais vibrante do que a sua, que é um crente? Se a Antioquia for uma igreja apática, sem vida, preguiçosa, onde os membros participam por obrigação, onde os membros não querem se envolver, onde os membros não querem participar, onde os membros querem apenas entrar, ouvir um sermão e sair sem qualquer responsabilidade, que tipo de influência vocês acham que nós exerceremos diante do meio em que nós estamos inseridos? Como nós vamos avançar sendo preguiçosos? Vocês sabem muito bem que a preguiça impede o avanço em qualquer área. Se você for um preguiçoso, você ficará para trás em diversas áreas da vida. E não é diferente dentro da igreja. Uma igreja preguiçosa é uma igreja que não irá avançar. E Paulo está nos alertando contra aquela atitude que busca sobreviver com o mínimo de esforço possível. Aquela vida cristã que evita a poeira, que evita o calor, que evita o frio. E que muitas vezes se revolta quando é cobrado, dizendo que aquilo é um fardo ou uma imposição que está sendo colocado sobre ele. Talvez no ano de 2023 você tenha vivido uma vida cristã preguiçosa. No dia a dia você demonstrou pouco entusiasmo, pouca vibração entre aqueles que não conhecem ao Senhor. E dentro da igreja você se comportou da mesma forma, como um preguiçoso, como alguém sem entusiasmo. Talvez você muitas vezes tenha vindo à igreja por obrigação. Era seu dia de dar aula, ou você faltou 2 domingos seguidos e você quer evitar que o pastor ligue para você cobrando a respeito da sua ausência, e você diz: para evitar isso, eu vou ao culto hoje, eu vou à igreja hoje, se não fosse isso, eu não iria. Esse não é o tipo de vida cristã para o qual nós fomos chamados, meus irmãos. Se queremos ser uma igreja vibrante, nós precisamos deixar a preguiça de lado. Essa é a primeira exortação, a primeira orientação do apóstolo Paulo. Mas a pergunta que surge é: como é que eu deixo a preguiça do lado? Como é que eu posso acabar com essa preguiça? Na próxima exortação, Paulo vai nos responder, dizendo que se nós queremos ter uma vida cristã vibrante, nós precisamos ser fervorosos de espírito. Se você quer ter uma vida cristã vibrante, você precisa ser fervoroso de espírito. A contrapartida de uma vida cristã preguiçosa é uma vida cristã fervorosa. Então, percebam que existe uma lógica nessas exortações de Paulo. Não seja isso, não seja um preguiçoso. Seja isso, seja alguém fervoroso de espírito. E a forma com que essa palavra aparece aqui traz aquela ideia de que esse fervor ele não vai ser pontual. Ele vai ser algo constante. Ele vai ser algo que vai sempre estar em desenvolvimento, em progresso. Ou seja, nós não somos chamados para sermos fervorosos apenas aos domingos. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E, mais uma vez, é importante nós conhecermos os significados dos termos que ele está utilizando. O que é ser fervoroso? Talvez, em um primeiro momento,
é provável que você pense em um crente fervoroso segundo a definição dos nossos irmãos pentecostais, que entendem que um cristão fervoroso é alguém que pula, alguém que gira, alguém que grita, ou alguém que fala línguas estranhas, ou algo semelhante. Mas não é sobre isso que Paulo está tratando aqui. A palavra traduzida como fervoroso tem, segundo um dicionário bíblico, o significado de estar quente, estar pegando fogo mesmo. É ter um desejo ardente por algo, é exibir grande paixão por algo. E aí, diante desses significados, nós precisamos responder a duas perguntas. Quais são elas? Primeira, será que eu posso produzir esse fervor em mim mesmo? Será que você, que é chamado para ser um crente fervoroso de espírito, você pode produzir esse fervor em si mesmo? Segunda pergunta, será que eu posso administrar ou definir o que é fervor espiritual de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu acho? A resposta imediata que eu vou dar para vocês a essas duas perguntas é não. Não às duas perguntas. Por quê? Observem aí que Paulo diz que esse fervor, ele deve ser um fervor de espírito. Fervor de espírito. E existe uma discussão se esse espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ou ao Espírito humano. Alguns estudiosos vão dizer, não, Paulo está falando a respeito do Espírito Santo. Outros vão dizer, não, Paulo está falando a respeito do Espírito humano. E existem aqueles, e essa é a posição que eu quero tomar aqui, que entendem que nós podemos aplicar isso aos dois, tanto ao Espírito Santo como ao nosso espírito. Por quê? Porque esse fervor espiritual que nós devemos manifestar em nosso espírito só pode ser produzido pelo Espírito de Deus. Isso significa que a origem desse fervor espiritual não está em nós, mas no Espírito de Deus. Logo, eu não posso produzi-lo pela minha própria capacidade. Eu não posso produzir esse fervor espiritual por mim mesmo. E, em segundo lugar, a manifestação desse fervor nunca poderá contradizer o Espírito de Deus. Nunca poderá contradizer o próprio Deus. Então, veja, você é chamado para ser fervoroso de espírito. Esse fervor nunca irá contradizer aquilo que o próprio Deus é. Logo, eu não posso ser um cristão fervoroso de acordo com aquilo que eu acho certo. Por exemplo, uma igreja que se identifica como fervorosa, nós somos fervorosos, mas é uma igreja desorganizada, bagunçada, ela não pode ser identificada como fervorosa no sentido que Paulo dá aqui, pois o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado. Se a igreja está contradizendo aquilo que o próprio Deus é, ela não pode se identificar dessa forma. E para ficar mais claro, assim como nós fizemos no primeiro ponto, peço que vocês abram comigo em Atos, capítulo 18, que eu quero dar um exemplo para vocês do que é ser fervoroso de espírito. Atos 18, 24 e 25. Eu vou ler o 24 e peço que os irmãos leiam o versículo 25. Atos 18, 24 diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Leiam o versículo 25. Isso. Então, a mesma palavra que Paulo utiliza lá em Romanos 12, 11 para fervor, Lucas utiliza aqui para falar a respeito de Apolo. Apolo era fervoroso de espírito. Olhem para esses versículos e respondam as seguintes perguntas. O que caracterizava esse fervor? Apolo vivia rodopiando? Apolo vivia pulando? Apolo vivia manifestando alguns movimentos estranhos? Apolo vivia fervorosamente segundo o que ele achava melhor? Não. Apolo conhecia as Escrituras. E esse fervor de Apolo se manifestava no entusiasmo, na vibração, no desejo ardente de tornar Cristo conhecido, mesmo que o conhecimento de Apolo ainda fosse incompleto. Esse fervor espiritual de Apolo era manifestado dessa forma, no desejo ardente de tornar Cristo conhecido. Apolo, meus irmãos, é um excelente exemplo de como o Espírito Santo age para tornar um crente fervoroso. O empenho de Apolo em conhecer as Escrituras só pode ser produzido pelo próprio Espírito de Deus.
E esse conhecimento que ele ia adquirindo das Escrituras foi manifestado na prática com vibração, com o desejo ardente e fervoroso de tornar Cristo conhecido. Esse é o fundamento do fervor da vida cristã. Meu irmão, se no ano de 2024 você quer ser um crente fervoroso, viver uma vida cristã com entusiasmo, uma vida cristã vibrante, então ouça bem o que eu vou te dizer. Você depende do Espírito Santo. Se você quer ter fervor espiritual, se você quer ser um crente vibrante, você depende do Espírito Santo. Não pense que a sua falta de entusiasmo, a sua apatia e a sua falta de vibração pode ser mudada pela sua própria força. Você não pode simplesmente iniciar o ano e dizer, a partir de agora eu vou ser um crente fervoroso. Você não tem forças para isso. Se você confiar em si mesmo para produzir esse fervor, na primeira dificuldade que aparecer dentro da igreja, na primeira dificuldade que aparecer na sua vida cristã, e pode ter certeza que elas vão aparecer, você irá desanimar. Vejam a prática. Quantos cristãos vivem de igreja em igreja porque aquele fervor inicial com o qual eles chegaram naquela igreja foi esfriando, foi baixando. E eles, ao dependerem de si mesmos para aumentar esse fervor, ou depender das outras pessoas, acabaram desanimando e acabam saindo daquela igreja para tentar buscar fervor em outro lugar, confiando novamente em si mesmo, confiando novamente nas outras pessoas, e o ciclo vai se repetindo. Se o seu desejo é mudar, se você está cansado de viver uma vida cuja única diferença entre você e aquele que não é crente é que você vem para a igreja e ele não. Se você está cansado desse tipo de vida cristã, então curve-se diante do Senhor e peça a Ele que Ele lhe dê esse fervor, esse entusiasmo que deve caracterizar a vida cristã. Mas saiba de uma coisa, Ele fará isso através dos meios ordinários que Ele mesmo estabeleceu, entre os quais o principal é justamente o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras. É por meio dela que o Espírito trabalha em nosso espírito. O Espírito de Deus trabalha por meio das Escrituras em nosso espírito. Logo, se 2024 for um ano em que o seu contato com as Escrituras for apenas aos domingos, se 2024 for um ano em que o seu conhecimento das Escrituras, você depende daquilo que o pastor ensina ou daquilo que o seminarista ensina, então pode esquecer. Você não conseguirá viver fervorosamente. A Antioquia, meus irmãos, jamais será uma igreja fervorosa se o nosso conhecimento das Escrituras não progredir. Não adianta achar que nós vamos nos tornar uma igreja vibrante, como todos nós aqui sonhamos, sem o conhecimento da palavra de Deus. E não sou eu quem está dizendo isso, é a palavra de Deus. Abram comigo na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor da carta aos Hebreus está dizendo, vocês tinham que já estar aprendendo a respeito de outras coisas, mas vocês ainda não estão prontos, porque vocês foram preguiçosos em ouvir, vocês ainda são crianças, vocês ainda precisam de leite, já estava na hora do alimento sólido, mas vocês não crescem, são preguiçosos e continuam nas mesmas condições. Meus irmãos, é óbvio que nós não somos todos chamados para sermos teólogos, doutores ou coisas semelhantes. É óbvio que a fé simples, depositada unicamente em Cristo como Senhor e Salvador, é a fé que salva. Mas todos nós somos chamados a progredirmos no conhecimento da palavra de Deus. Porque existe uma íntima relação entre conhecer as Escrituras e viver motivado, entusiasmado e vibrante. Existe uma íntima relação entre você conhecer a palavra de Deus e viver entusiasmado e de forma vibrante.
pois é por meio das Escrituras que a renovação da nossa mente irá acontecer, conforme Paulo diz no início do capítulo 12. A parte prática começa no capítulo 12 de Romanos. E nessa parte prática, logo no início, Paulo fala da renovação da nossa mente. E essa renovação precisa da palavra de Deus para acontecer. E é essa mente renovada que vai entender que o entusiasmo, a vibração e o fervor da vida cristã não é algo depositado na escuridão. Não é algo depositado em algo instável ou coisas semelhantes. Nós não estamos entusiasmados simplesmente por estar ou por algo produzido pela nossa cabeça. Essa mente renovada, ela vai entender que existe um fundamento sólido para que você seja um crente vibrante. E esse fundamento sólido é o Evangelho de Cristo. Era isso que motivava Apolo. Era isso que motivava Paulo. E é isso que deve nos motivar também. Imaginem, então, o que acontecerá com Antioquia, quando cada um de nós, cheios desse fervor produzido pelo Espírito, e de acordo com ele, estivermos juntos. Portanto, para termos uma vida cristã vibrante, para sermos uma igreja vibrante, nós precisamos ser fervorosos de espírito. Essa é a segunda orientação do apóstolo Paulo. Mas se, por um lado, esse fervor, como eu disse a vocês, é produzido pelo Espírito de Deus, por outro lado, esse fervor vai se manifestar no nosso espírito, ou seja, vai se manifestar de forma prática em nossa vida. E esse é um lado, então, que envolve as nossas ações. E, de certa forma, ele vai nos responder a pergunta que eu deixei no ar. O que aconteceria se nós todos fôssemos fervorosos de espírito? Na terceira exortação, o apóstolo Paulo, de certa maneira, vai nos responder isso, pois a consequência de cristãos fervorosos será a de cristãos que servem, de cristãos que trabalham para o Senhor. Essa é a terceira exortação de Paulo aí no versículo 11. Para entendermos melhor essa terceira exortação, peço que vocês voltem comigo para a parte prática de Romanos, capítulo 6, versículos 16 a 18. Capítulo 6, versículos 16 a 18. Paulo diz assim: E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Observem aí que a linguagem de Paulo nesses versículos e em todo o capítulo 6, ela envolve algo a respeito de escravidão. Paulo utiliza por várias vezes aí o termo escravo, o termo servo. E basicamente o que ele está dizendo é que todo ser humano é um escravo. Todo ser humano é um escravo. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. Não existe uma posição neutra. Isso significa que você que está aqui hoje, se você é um crente, ou você que está nos assistindo é um crente, você foi tirado de uma condição de escravidão e foi colocado em outra condição de escravidão. Você não foi liberto para viver do jeito que você bem entende, ou da forma que você acha melhor. Você tem um Senhor. E esse Senhor, nas cartas do apóstolo Paulo, é sempre uma referência a Cristo. Cristo é esse Senhor, e esse Senhor tem de ser servido. Irmãos, a vida cristã é uma vida em que os pronomes possessivos possuem grande importância. Vejam, uma coisa é você dizer, Jesus é um Senhor. Outra coisa é você dizer, Jesus é meu Senhor. A primeira até o diabo pode dizer, mas a segunda, somente os verdadeiros servos estarão motivados a dizer, Jesus é meu Senhor. Seja no ambiente familiar, seja na igreja, ou seja na sociedade, nós somos chamados para servir a Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as áreas. E qual é a relação dessa terceira exortação do apóstolo Paulo com o tema que eu me propus a tratar com vocês hoje? Qual é a relação de servir a Cristo com uma vida cristã vibrante? Qual que é a relação que existe entre essas duas coisas? Ao preparar este sermão, eu quis fazer um pouco diferente. Por se tratar de apenas um versículo, eu quis utilizar mais o contexto, outros versículos da carta aos Romanos e também outros versículos de outros livros. E eu queria fazer isso mais uma vez. Por isso, peço que vocês abram comigo em alguns textos aqui da carta aos Romanos,
O primeiro deles, capítulo 3, versículos 23 e 24. Prestem bem atenção, porque esses versículos vão nos ajudar a entender a relação de servir a Cristo com uma vida cristã vibrante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós, segundo o versículo 23, éramos pecadores injustos, mas segundo o versículo 24, nós nos tornamos justos pela justiça de Cristo imputada a nós. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, estávamos em guerra contra Deus. Éramos inimigos de Deus. Agora, em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós, antes, caminhávamos a passos largos para a condenação eterna, para o inferno. Agora, por causa de Jesus Cristo, nenhuma condenação há mais para nós. Capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Todos nós merecíamos os mais terríveis sofrimentos. Mas hoje, por causa de Jesus Cristo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo a morte. Nem mesmo a morte, o pior de todos os inimigos, pode nos afastar de Cristo, pode nos afastar do amor de Deus. Este é o Senhor que nós somos chamados a servir. Muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui, inclusive extraídas da carta aos Romanos. Mas acredito que esses versículos são mais do que suficientes para que você entenda qual é a relação de servir a Cristo com ter uma vida cristã vibrante, motivada, entusiasmada. Meus irmãos, nós não somos chamados para servir um carrasco. Nós não somos chamados para servir um senhor egoísta que quer o nosso serviço apenas para o benefício próprio, apenas para enriquecer. Nós não somos chamados para servir alguém que de tanto sugar as nossas energias vai nos levando cada vez mais rápido para a morte. E é isso que acontece com aqueles que servem ao pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nós somos chamados para servir aquele que nos ama como nenhum outro. Nós somos chamados para servir aquele que nos abençoa como nenhum outro, aquele que cuida de nós como nenhum outro. Pergunto a vocês, existe outra motivação que seja maior do que essa para termos uma vida cristã vibrante, motivada, cheia de entusiasmo? Existe motivação maior do que essa? É claro que não. A vida cristã vibrante é uma vida de serviço. Cultuar, adorar, é servir. É claro que, como servos de Deus, nós o servimos em todas as áreas da vida, como eu disse anteriormente. Mas o contexto aqui da carta, ela envolve ali o ambiente de igreja, o ambiente entre irmãos, a comunidade da fé. Na semana passada, nós fomos ensinados aqui a respeito do amor fraternal, que envolve servir uns aos outros. E agora, no versículo 11, no dia de hoje, nós estamos sendo ensinados que, em última instância, nós servimos a Cristo, nós servimos ao nosso Senhor. Lembre-se disso quando o seu desânimo chegar. Lembre-se disso para acabar com a apatia da sua vida cristã. Os torcedores do Boca Juniors deixam a preguiça de lado, não medem esforços para servir a um time de futebol, que no máximo vai dar a eles alguns momentos de alegria superficial e passageira. Muitos cristãos são como esses torcedores. Quando se trata de servir aqueles senhores que só podem dar a eles alegria momentânea, eles deixam a preguiça de lado e não medem esforços para servir. Mas quando se trata do zelo para com o Senhor, aí a coisa muda. Quando se trata de servir ao Senhor, todo tipo de desculpa é arranjada. Cuidado com isso, meu irmão. A Bíblia diz, como nós aprendemos hoje de manhã, como nós oramos no momento que antecede ao culto, que a igreja é um corpo e cada membro desse corpo recebeu um dom que deve ser usado para servir
uns aos outros e, principalmente, servir ao Senhor da igreja. Aquele, portanto, que diz que não pode servir de nenhuma forma, ele está negando o que a Bíblia diz. Se você diz, olha, não tem como eu servir, eu não tenho tempo, eu não posso servir. E a Bíblia diz, todo membro, cada um deles é chamado para servir, de acordo com o dom que recebeu. Quem está dizendo a verdade? Você ou a palavra de Deus? Pense nisso. Portanto, como alcançar uma vida cristã vibrante neste novo ano que se inicia? Em primeiro lugar, deixe a preguiça de lado. Não seja um preguiçoso. Segundo, seja fervoroso de espírito. E em terceiro, sirva ao Senhor. Todas essas exortações, irmãos, são contrárias ao que este mundo é, ao que este mundo deseja. Ser preguiçoso e apático para com as coisas de Deus é uma característica deste mundo. Este mundo gosta de servir ao pecado, achando que isso é liberdade e que ali está a alegria. Esta é a característica deste mundo. Por isso, essas exortações do apóstolo Paulo, na parte prática de Romanos, elas são somente para aqueles que creem em tudo o que foi ensinado nos 11 primeiros capítulos. São para aqueles que entendem tudo o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E para esses, somente para esses, a vida se torna vibrante, sem preguiça, cheio de zelo pelo Senhor e de serviço a Ele. Que essas exortações, meus irmãos, nos orientem neste novo ano e que cada um de nós viva de forma zelosa por Deus em 2024 e que juntos, independente das mudanças que estão prestes a acontecer, sejamos uma igreja vibrante para a glória do nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, convido os irmãos a se colocarem de pé novamente para cantarmos mais uma vez.